ele nasceu, ainda era Império Italiano, que hoje é a Croácia, mas a família é húngara, então a gente chama ele de húngaro, que é o professor Mihai Csikszentmihalyi. O professor Csikszentmihalyi migra para os Estados Unidos e vai fazer um PhD em psicologia pela Universidade de Chicago. E ele se interessa muito pelo estudo do Maslow. Por quê? Porque na Segunda Guerra Mundial, ele tinha 7 anos de idade, e ele viveu uma experiência interessante. Ele ficou num campo de isolamento, na Itália, com a família. 2 irmãos dele acho que foram para a guerra, um deles morreu na guerra, inclusive. E ele pequenininho ainda, mas ele aprendeu a jogar xadrez. E ele percebia que quando ele jogava xadrez, aquela feiura daquele campo de isolamento sumia e que o tempo passava mais rápido. Ele guarda essa experiência na cabeça dele. Quando ele vai estudar psicologia, influenciado pelo Jung, que ele, quando tinha 15 ou 16 anos, está na Suíça já, maiorzinho, já saiu da Itália, já tinha acabado a guerra, e ele vai assistir uma palestra do Carl Jung, um grande Jung. E ele fica absolutamente fascinado pelo tema da psicologia. E ele vai para os Estados Unidos e consegue uma bolsa e estuda psicologia na Universidade de Chicago. E ele começa a estudar esse negócio, que ele começa com uma pesquisa, ele queria entender o que as pessoas consideravam que era plenitude, que era sucesso, que era felicidade. Então, a pesquisa dele era sobre felicidade. Ele vai entrevistar um monte de gente, o mundo inteiro. Viaja, mora numa comunidade de artistas durante 4, 5 meses. Vai lá pesquisar mesmo, mão na massa. E aí ele começa a perceber que as respostas do que era a felicidade dessas pessoas, e tinha executivo, médico, artista, tinha de tudo, tá? Até médium, xamã, todo tipo de gente ele entrevistou. E aí a resposta era muito parecida. Falava, a felicidade é quando tudo na minha vida flui de forma tranquila, sem ruído, sem interrupção. Aí ele falou, opa, eu estou estudando aqui essa fluidez. E no Brasil até eles traduzem apressadamente como estado de fluxo, mas não é isso que o professor queria dizer. Estado de flow é estado de fluidez. E aí ele dizia que era um momento em que eu estou no meu melhor mental, físico e emocional. Esse é um momento onde a minha sensação de individualidade diminui, quase desaparece, e eu me integro com aquilo que eu estou fazendo, envolvido. É isso que eu te falo, que é o sair daqui e vir para outras áreas. Porque no flow existe um desligamento do córtex pré-frontal e vai fazendo um desligamento da racionalização, da comparação, do julgamento, e outras áreas do cérebro vão sendo iluminadas. Memórias, emoções, insights, sacados e tal. Tem gente que traz uma comparação, e eu concordo, que quando você está em flow, é quase como você estivesse vivendo a não-dualidade, ou seja, nós não somos separados, nós somos uma coisa só. Nossa consciência está totalmente conectada. E o corpo e a mente são apenas manifestações dessa consciência maior. E o flow mostra que é muito isso mesmo. Que teu ego diminui, a sensação de individualidade desaparece. Você tem uma espécie de um controle. Parece que tudo está acontecendo sozinho, sem a tua interferência. Isso vale para várias atividades. Então, de forma rápida, é isso. É um pensar e um agir intuitivamente. Mas acho que muita gente deve colocar em dúvida e até te deixa a pergunta assim, se até pela forma como se foi descobrindo, digamos assim, o pensamento, digamos, despertando sem querer, as pessoas pensarem que não existe a possibilidade de gerenciar isso. Eu consigo gerenciar esse estado para aplicar ele, por exemplo, na minha vida corporativa no momento que me fizer mais sentido? Gerenciar é uma palavra ruim, porque tem a ver com controle. Controle não existe. O que você pode fazer é induzir o estado de flow. A partir daí, o que vai acontecer não depende mais de um pensamento, de um julgamento. Tem a ver com uma conexão muito mais ampla. Por isso que eu falo que é um estado ampliado de consciência. Então, eu vou te dar um exemplo. Tem um vídeo no documentário do Ayrton Senna, que tem aí, eu uso muito nas minhas palestras. Ele é um vídeo que você pode botar aí até para o pessoal depois ver. O Senna comenta em 88, ele está fazendo a classificação no sábado em Mônaco. Ele está pilotando o carro e ele vai narrando. Naquele dia, eu percebi que o carro estava funcionando perfeitamente,
E eu não via mais curvas, eu via como se fosse um grande túnel e que as coisas estavam acontecendo